E se eu te dissesse que um livro escrito há milhares de anos contém o segredo prático, passo a passo, para tomar decisões melhores hoje, agora mesmo, na sua carreira, nos seus relacionamentos e até nas suas finanças? A paz do Senhor Jesus Cristo, família Alma Avivada. Hoje nós vamos desvendar a riqueza surpreendente do livro de Provérbios. Muitos o veem como uma coleção de ditados antigos e desconexos, talvez até um pouco simplistas. Mas, na verdade, Provérbios é uma mina de ouro de sabedoria divina, profundamente relevante e transformadora para cada aspecto da nossa vida diária no século XXI. Fique comigo até o final, porque hoje você não vai apenas aprender sobre Provérbios, você vai descobrir como essa sabedoria ancestral pode destravar clareza, discernimento e uma conexão mais profunda com Deus no seu dia a dia. Vamos entender por que ignorar esses conselhos pode ser a raiz de muitas das nossas frustrações e como abraçá-los pode nos colocar no caminho de uma vida verdadeiramente sábia e abençoada. A promessa é clara: sairemos daqui com ferramentas práticas para viver melhor a partir de hoje. Para realmente absorver a força de Provérbios, precisamos nos transportar por um momento. Imagine o antigo Israel. Uma sociedade onde a sabedoria não era apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma habilidade prática, vital para a vida, para a liderança e, acima de tudo, para honrar a Deus. Era a arte de viver bem, de acordo com a ordem criada por Deus. Tradicionalmente, a maior parte do livro é atribuída ao rei Salomão, conhecido por sua sabedoria divinamente concedida, 1 Reis 3. Embora seja provável que Provérbios seja uma compilação que inclui outras fontes e tenha sido refinada ao longo do tempo, a figura de Salomão é central. Ele não escrevia apenas para eruditos ou teólogos. O público principal eram os jovens, os simples ou inexperientes. Provérbios 1:4. Aqueles que precisavam de orientação para navegar pelas complexidades da vida adulta. Mas a beleza de Provérbios é que sua sabedoria é atemporal e universalmente aplicável a todos nós, em qualquer fase da vida. A intenção não era criar um livro de regras rígidas que garantissem sucesso e prosperidade automáticos. Isso seria uma leitura equivocada. O propósito era ensinar o caminho da sabedoria, que tem como ponto de partida algo fundamental: o temor do Senhor. Provérbios 1:7. Não um medo paralisante, mas uma profunda reverência, respeito e submissão àquele que é a fonte de toda a sabedoria. Entender esse contexto, uma sabedoria prática, relacional, enraizada na reverência a Deus, é a chave para destravar o poder de Provérbios hoje. Ao pensar no temor do Senhor, qual imagem ou sentimento vem à sua mente? É algo que te assusta ou te conforta? Compartilhe sua percepção inicial nos comentários. Vamos mergulhar no coração de Provérbios. O livro aborda uma vasta gama de temas, todos focados em como viver de forma justa e sábia diante de Deus e dos homens. Não podemos cobrir tudo, mas vamos focar em algumas áreas cruciais que impactam diretamente nosso cotidiano. Primeiro, a base de tudo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. Isso não é apenas um verso bonito, é o alicerce. Toda a sabedoria prática do livro flui dessa relação correta com Deus. Sem reverência a Ele, a busca por sabedoria se torna vazia, talvez até egocêntrica. Reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele é o primeiro passo para viver sabiamente. Agora, vejamos a aplicação prática disso. Pensemos na nossa comunicação. Provérbios está repleto de conselhos sobre o poder das palavras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Quantos conflitos poderiam ser evitados ou resolvidos se aplicássemos apenas este versículo? Ou pense em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar. Provérbios nos chama a sermos intencionais, prudentes e verdadeiros em nosso falar. Qual foi a última vez que você viu o poder de uma palavra,
branda ou dura, mudar completamente o rumo de uma situação. Conte sua experiência, sem expor ninguém, claro. Outra área vital é o trabalho e as finanças. Em um mundo que ora glorifica o excesso de trabalho, ora a preguiça disfarçada, Provérbios oferece um equilíbrio sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. O livro exalta a diligência, a honestidade e a boa administração, não como um fim em si mesmas, mas como reflexo do nosso caráter e da nossa fidelidade a Deus. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 12:24. A sabedoria aqui envolve planejamento, esforço consistente e evitar atalhos desonestos ou a busca gananciosa por riqueza fácil. Provérbios 28:20. E quanto aos relacionamentos e integridade, Provérbios 4:23 nos dá um conselho fundamental. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nossas escolhas, nossas amizades, nossos afetos, tudo começa no coração. O livro nos adverte sobre más companhias, Provérbios 13:20, sobre a importância da lealdade, Provérbios 17:17, e sobre a beleza da amizade que edifica. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17. Integridade pessoal, honestidade nos negócios, fidelidade no casamento, são temas recorrentes mostrando que a sabedoria se manifesta em como tratamos os outros. É crucial notar como essa sabedoria se conecta com o resto da Bíblia. Os princípios de Provérbios ecoam nos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, sobre honestidade, sobre não julgar, sobre a sabedoria de construir sobre a rocha, e nas exortações práticas das cartas de Paulo e Tiago, sobre o controle da língua, sobre o trabalho honesto, sobre relacionamentos na igreja. Isso mostra a consistência da revelação de Deus. Não são ideias isoladas, mas parte de um plano divino maior para a nossa vida. Qual área mencionada, comunicação, trabalho, finanças, relacionamentos, integridade, você sente que é o seu maior desafio para aplicar a sabedoria de Provérbios? Seja honesto consigo mesmo e conosco. Agora precisamos ser honestos. Ler Provérbios pode gerar algumas dúvidas. Uma das mais comuns é: os provérbios são promessas absolutas de Deus. Por exemplo, Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitos pais piedosos aplicaram isso com fervor, mas viram seus filhos se desviarem. Isso significa que a Bíblia falhou ou que Deus não cumpriu sua promessa? Aqui entra a importância de entender o gênero literário. Provérbios é literatura de sabedoria, não um conjunto de garantias contratuais ou leis científicas. Ele descreve como o mundo geralmente funciona, sob a ordem criada por Deus, e quais ações tendem a levar a certos resultados. São princípios gerais, observações profundas sobre a causa e efeito na vida moral e espiritual. A diligência tende a levar à prosperidade. A palavra branda tende a acalmar a ira. Criar filhos nos caminhos do Senhor tende a produzir adultos fiéis. Mas vivemos em um mundo caído. O pecado, a liberdade humana e a soberania misteriosa de Deus introduzem complexidades e exceções. O próprio cânon bíblico nos oferece essa perspectiva equilibrada com livros como Jó e Eclesiastes, que lidam diretamente com o sofrimento do justo e a aparente vaidade da vida debaixo do sol. Portanto, não devemos ler provérbios como fórmulas mágicas. Devemos lê-los como diretrizes sábias, que apontam para o melhor caminho, o caminho que honra a Deus, mesmo quando os resultados imediatos não são os que esperamos. A sabedoria não é controlar os resultados, mas confiar em Deus e agir de acordo com seus princípios, independente das circunstâncias. Outro ponto é evitar interpretações legalistas. A sabedoria de Provérbios não é um meio de autojustificação ou de julgar os outros. Ela deve nos levar à humildade, ao reconhecimento da nossa constante necessidade da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para vivermos de acordo com ela.
Como você lida pessoalmente quando aplica um princípio bíblico de Provérbios ou outro livro, e o resultado não é o esperado? Como isso afeta sua fé ou sua compreensão de Deus? Tudo isso é fascinante, mas a pergunta crucial é: como essa sabedoria milenar transforma minha vida hoje? Como eu pego esses princípios e os torno realidade na minha rotina corrida, nos meus desafios modernos? A ponte é a intencionalidade e a dependência do Espírito Santo. Primeiro, reconheça a relevância direta. Quando Provérbios fala sobre guardar o coração, Provérbios 4:23, pense no que você consome nas redes sociais, nas notícias, no entretenimento. Isso está nutrindo sua alma ou poluindo-a? Quando fala sobre a língua mentirosa, Provérbios 12:22, pense nos seus e-mails, nas suas conversas online, na tentação de exagerar ou distorcer a verdade para parecer melhor. Quando fala sobre diligência, Provérbios 10:4, avalie sua ética de trabalho, sua gestão do tempo e dos recursos que Deus te confiou. Seja você estudante, profissional ou cuidador do lar. O desafio é que viver essa sabedoria vai contra a correnteza da nossa cultura e muitas vezes contra a nossa própria natureza pecaminosa. É mais fácil ser reativo do que brando, mais tentador buscar o atalho do que ser diligente, mais cômodo se cercar de influências negativas do que buscar amizades que nos afiem. Então, quais são as estratégias práticas? 1. Imersão diária. Que tal ler um provérbio por dia? O livro tem 31 capítulos, perfeito para um mês. Medite sobre ele, peça a Deus para te mostrar como aplicá-lo especificamente naquele dia. 2. Oração por sabedoria. Tiago 1:5 nos promete que, se pedirmos sabedoria a Deus, Ele a dará liberalmente. Faça disso uma oração constante. Senhor, me dê sabedoria para esta conversa, para esta decisão financeira, para lidar com este conflito. 3. Prestação de contas. Encontre um amigo que afia. Provérbios 27:17. Compartilhe suas lutas e peça para que essa pessoa ore com você e te pergunte sobre áreas específicas onde você quer crescer em sabedoria. 4. Reflexão e arrependimento. Quando você falhar, e todos nós falhamos, não desanime. Use isso como uma oportunidade para refletir, se arrepender e voltar-se para a graça de Deus, aprendendo com o erro. A verdadeira transformação não vem apenas do conhecimento intelectual de Provérbios, mas da aplicação humilde e dependente do Espírito Santo no dia a dia. É um processo contínuo de crescimento, moldando nosso caráter à imagem de Cristo, que é a própria sabedoria de Deus encarnada. 1 Coríntios 1:24-30. Olhando para essas estratégias, leitura diária, oração, prestação de contas, reflexão, qual delas você sente que mais precisa implementar na sua vida agora? Pense em alguém que você admira pela sabedoria prática. Que características dessa pessoa te lembram os ensinamentos de Provérbios? Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje pelo livro de Provérbios, mas espero que seja apenas o começo de uma exploração mais profunda para você. Recapitulando, vimos que Provérbios é muito mais que uma coleção de ditados. É um manual divino para a vida prática, fundamentado no temor reverente a Deus. Exploramos como sua sabedoria se aplica diretamente à nossa comunicação, trabalho, finanças, relacionamentos e integridade. Enfrentamos os desafios de interpretação, entendendo que são princípios sábios, não garantias absolutas, e que sua aplicação requer discernimento e dependência do Espírito Santo. E o mais importante, vimos que essa sabedoria não é um ideal inatingível, mas algo que podemos buscar e aplicar hoje, através de passos práticos e intencionais. A sabedoria de Provérbios não é um fardo, mas um presente. É a oferta de Deus para nos guiar através das complexidades da vida, para nos proteger de armadilhas e para nos conduzir a uma vida que o honra e floresce. Gostaria de terminar com uma breve oração. Convido você a se juntar a mim onde quer que esteja.
Pai Celestial, fonte de toda a sabedoria e conhecimento, nós te agradecemos pelo presente do livro de Provérbios. Obrigado pela clareza, pela praticidade e pela profundidade dos teus conselhos. Perdoa-nos pelas vezes em que escolhemos a tolice em vez da sabedoria, pelas vezes em que falamos sem pensar, agimos com preguiça ou comprometemos nossa integridade. Pedimos, Senhor, conforme a tua promessa, que nos deis sabedoria. Dá-nos discernimento para entender os teus caminhos e coragem para aplicá-los em nossa vida diária. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos convença e nos capacite a viver de uma maneira que te honre em todas as áreas. Ajuda-nos a ser pessoas cuja vida reflete a beleza da tua sabedoria. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se este estudo sobre Provérbios foi edificante para você, se ele te deu uma nova perspectiva ou um impulso para buscar mais sabedoria, eu te encorajo a fazer algumas coisas. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esta mensagem. Inscreva-se no Alma Avivada e ative as notificações. Temos muito mais conteúdo bíblico profundo planejado para te ajudar a crescer na sua fé. Compartilhe. Envie este vídeo para um amigo, familiar ou grupo da igreja que você acredita que será abençoado por ele. A sabedoria compartilhada se multiplica. Comente. Responda a uma das perguntas que fizemos ao longo do vídeo. Queremos muito ouvir suas reflexões e experiências. Qual foi o insight mais transformador sobre Provérbios que você teve assistindo a este vídeo? Explore mais. Temos outros vídeos que se aprofundam em livros e temas bíblicos. Sugiro que você assista à nossa playlist sobre estudo bíblico. Junte-se à nossa comunidade no Telegram para receber materiais extras devocionais e interagir mais de perto com outros membros da comunidade Alma Avivada. Clique no link que está na descrição. Muito obrigado por dedicar seu tempo para mergulhar na palavra de Deus conosco hoje. Lembre-se, a busca pela sabedoria é uma jornada diária, mas uma jornada que vale imensamente a pena. Que Deus te abençoe ricamente com sua sabedoria e graça. Até a próxima.